Olá, meus irmãos, boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo esteja com todos nós. Voltando a gravar mais uma catequese para que nós possamos entender a criação, o Gênesis, para que nós possamos entender a nossa história do povo cristão. Desde já peço que se inscreva no canal, o André Martelo dos Hereges, deixe seu like para que nós possamos divulgar esse conteúdo para nossos irmãos, para o conhecimento e o crescimento da nossa fé. E, sem muita demora, vamos lá. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1, versículo 1. A criação do mundo não é um fenômeno puramente natural, mas é obra de Deus Criador. A Bíblia nos explica isso através da fé. O relato da criação encontra-se no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, que quer dizer origem do mundo e do homem. Gênesis não é uma história comum, mas uma grande história que antes foi vivida para depois ser colocada no papel. É uma história de lutas, de sofrimentos, mas também de esperança de um povo. Um povo que sentiu durante sua caminhada a presença de um Deus Criador, Libertador e Salvador. Gênesis nasceu de experiência religiosa, social, política deste povo. O povo de Israel foi escrevendo as tradições antigas que eram contadas oralmente de geração em geração. O livro do Gênesis tem vários autores e foi escrito em épocas diferentes. Entre os autores, nos capítulos de 1 a 11, encontramos duas tradições. Tradição javista que chama Deus de Javé. Usa uma linguagem popular e poética. Vê Deus como pessoa humana e concreta. Deus é um jardineiro que planta. Gênesis 2:8. Javé modela o homem do barro. Gênesis 2:7. Ele desce para ver a torre de Babel. 11:15. E fecha as portas através de Noé. 7:16. A primeira tradição chama-se tradição javista. A segunda tradição chama-se tradição sacerdotal. Tradição que provém dos meios sacerdotais durante o exílio da Babilônia. Mantiveram e fortaleceram a fé de Israel. Esses sacerdotes procuravam ver em suas tradições e na meditação da história passada as raízes de sua esperança. Nesses 11 primeiros capítulos, essas duas tradições estão entrelaçadas. Não se sabe quando o Gênesis foi escrito, mas acredita que tenha sido em duas etapas. A primeira etapa no século 1000 a.C., no tempo do reinado de Salomão. A segunda no século VI a.C., no exílio da Babilônia. A época em que foi escrito, a linguagem, a cultura do povo, que é importante, é a mensagem da criação, tanto do homem como do mundo, com as 4 narrativas cheias de símbolos. Então aqui é importante entender o tempo, a época, para quem foi escrito. É uma preocupação muito grande esse nós cristãos dizer assim: no princípio Deus criou o céu e a terra e fez tudo que hoje existe. Criou o homem, sua imagem e semelhança, soprou nas narinas e deu o homem ao fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Da mesma forma, tirou a costela do homem, fez a mulher e entregou para o homem. Então nasceu Caim, nasceu Abel, e Caim matou Abel.
E as pessoas perguntam: se Caim matou Abel, como é que tem tanto de gente aí? Como é que Caim casou? Mas poucos param para pensar, para entender o livro do Gênesis, que do capítulo 1 até o capítulo 11, existem essas duas tradições, a javista e a sacerdotal. E para que nós possamos entender, do capítulo 12, tem uma contagem certa até os dias de hoje. Mas do capítulo 1 até o 11 não tem. Não sabemos a distância, quanto tempo levou, quantos anos levou. Aqui fala que se passou de tradição em tradição, na tradição antiga. De pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. Os primeiros escritos do Antigo Testamento foram escritos no ano 1000, no tempo do rei Salomão. Foi quando foi escrito o livro do Gênesis. Então, no ano 1000 a.C. Do capítulo 12, que vem na ordem decrescente, até chegar ao século I, e se dividiu em duas contagens, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, no ano 1000 a.C. foi escrito o primeiro escrito do Antigo Testamento. Então, quando Caim matou Abel, já existia muita gente no mundo, na terra. A terra já estava muito povoada. É tão tal que quando Deus fala que quando Caim matou Abel, e Caim fala para Deus: aquele que me encontrar vai me matar. E Deus coloca um sinal em Caim, para que todo aquele que matasse Caim seria vingado. Então já estava povoado, e muito povoado a terra. Muita gente fica nessa preocupação. Se Caim matou Abel, como é que tem essa quantidade de gente? Não tinha mais ninguém. Porque não esquece que naquele tempo não existia ainda a escrita. Não existia o papel. Então era passando de pai para filho, dos patriarcas, dos profetas. Então no ano 1000 que veio o primeiro escrito no Antigo Testamento. A primeira parte, o Pentateuco, a Torá. E depois, no ano 600 a.C., é que se escreve no exílio da Babilônia a outra parte do Antigo Testamento. Observamos que o livro do Salmo tem 5 livros. Isaías também tem 3 livros. E antes do exílio, no exílio e após o exílio. Por isso que não temos que ter essa preocupação. Porque antes não existia a escrita. O primeiro escrito é escrito no barro, onde tem alguma referência em na Caldeia, na Babilônia, nos tempos de Abraão, que se escrevia nos tijolos. Depois, começaram a tirar o junco do rio Nilo e preparava aquele junco e se escrevia ali, mas como era muito frágil, acabava rapidamente. Depois, na cidade de Pérgamo, uma daquelas 7 igrejas do Apocalipse, começaram a curtir o couro, e no couro se escrevia. Então havia os papiros. Aí que surgiu o primeiro escrito. Mas ainda não existia imprensa, como nós temos hoje. Então os primeiros livros escritos foi a partir do ano 1000 e do ano 600, no tempo da corte do rei Salomão. Por isso a dificuldade de entender o livro do Gênesis. Não foi uma história contada ao pé da letra. O escritor sagrado não estava preocupado em contar uma história ao pé da letra. É uma história que tem se passado há milhões e milhões de anos. Ninguém tem certeza. Não tem uma contagem certa. Nenhum exegeta católico consegue provar no tempo de Adão até o tempo de Abraão. Sabe, com uma longa distância. Vai ter uma contagem mais certa do capítulo 12 do livro do Gênesis até os dias de hoje. Que de Abraão a Jesus Cristo foi 1850 anos. De Moisés a Jesus Cristo, 1250 anos. Por isso a importância da gente conhecer as histórias sagradas, para que não possamos entrar em contradição. Então, levaram-se 1100 anos, 11 séculos, para que fosse concluída. E vamos mais adiante.
A Bíblia é a palavra de Deus, porque através dela Deus fala às pessoas. A palavra Bíblia vem da língua dos gregos, que quer dizer coleção de livros, biblioteca. A Bíblia é o livro mais conhecido do mundo inteiro e já está traduzido em todas as línguas oficiais e em inúmeros dialetos ou os mais falados. A Bíblia mostra a história do povo que foi escolhido por Deus. A Bíblia ajuda o povo a viver conforme o desejo de Deus. É através da Bíblia que Deus anima e orienta o seu povo, que também somos nós, para continuar a luta e viver sem nunca desanimar. Essa é a importância da Sagrada Escritura. A Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Deus fala na Bíblia, Deus fala também na vida, nas coisas que acontecem, que não procura entender as coisas da vida, os acontecimentos não pode entender a Bíblia, nem ouvir a palavra de Deus, que quer dizer para nós. Essa é a importância da palavra de Deus. Muito importante para nós no dia de hoje. A Bíblia se divide em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. E essas duas partes correspondem às duas grandes etapas da história do povo de Deus, a Antiga e a Nova Aliança. O Antigo Testamento foi escrito antes da chegada de Jesus e é formado por 46 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico e etc. O Novo Testamento foi escrito depois da chegada de Jesus e é formado por 27 livros, Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas dos Apóstolos e Apocalipse. Os 73 livros da Bíblia são divididos em capítulo e versículo. A Bíblia não foi escrita de uma só vez, mas aos poucos, por muitas pessoas. Essa é a importância da Bíblia Sagrada para nós. Mas nós católicos temos três bases na Sagrada Escritura. Três pilares da nossa fé. Primeiro vem a tradição, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança. Depois, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. E o magistério da Igreja. Então são esses três pilares. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Até nos dias de hoje se mantém essa tradição. É os três pilares da nossa fé. No Novo Testamento, Jesus não escreveu nada. Não tem nenhum escrito na Bíblia que Jesus escreveu. E nem mandou escrever. Ele mandou que pregasse o evangelho a todas as criaturas, aquele que crer e for batizado será salvo. Então não tem nenhum escrito no Novo Testamento que Jesus mandou escrever. Por que o povo escreveu? Os apóstolos. Porque houve necessidade para escrever, para que não se perdesse a história verdadeira da palavra de Deus. O primeiro escrito do Novo Testamento não é os evangelhos, mas sim a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mais ou menos pelo ano 51, 55. O primeiro evangelho escrito também não é o evangelho de Mateus, e sim o evangelho de São Marcos, mais ou menos no ano 60, depois de Cristo. Então se levou mais de 30 anos para vir o primeiro evangelho. Quase 30 anos para vir a primeira carta escrita. E Jesus não está preocupado com a escrita, está preocupado em ensinar, evangelizar e salvar o seu povo. Ele mesmo fala no final das escrituras. Todos os milagres que Jesus fez, a gente vendo assim do evangelho de João, fosse escrito por um, o mundo não caberia a quantidade de livros que seria escrito. Então Jesus não escreveu nada, não mandou escrever, e foi escrito para que se mantesse a nossa fé, para que nós possamos evangelizar com a palavra escrita. Mas a palavra oral, boca a boca, sempre se manteve viva na igreja, tanto pelos patriarcas na Antiga Aliança, como pelos profetas,
E no Novo Testamento, pelos apóstolos, pelos leigos, que hoje evangeliza e se mantém viva a tradição apostólica. Então, nós católicos temos essas três bases, três pilares da nossa fé: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras. Essa é a fé da Igreja Católica, essa é a nossa fé, é o que nós professamos. Espero que você que vai assistir esse conteúdo tenha gostado, que você possa aprender cada vez mais. Depois eu quero falar sobre cada um dos livros da Sagrada Escritura, sobre a importância de cada um deles, possa aprofundar mais, para que nós possamos conhecer a nossa igreja. É mais de 2000 anos de igreja. Precisamos conhecer a história do cristianismo, a história do nosso antepassado, do patriarca, dos profetas, sobre a criação, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Essa é a importância que nós possamos conhecer a palavra de Deus, a origem de tudo, como tudo começou. Isso aqui é só uma catequese básica. Não posso aprofundar muito por conta do tempo. Mas em breve estaremos com a catequese bem mais longa, para que nós possamos compartilhar mais essa verdade de fé. Amém? Voltando a gravar esse conteúdo, para que nós possamos evangelizar. O que eu peço para cada um de nós, católicos, que nós possamos viver uma vida de oração, ler as Sagradas Escrituras todos os dias, meditar a palavra de Deus, que é alimento. Nós possamos estudar o magistério da Igreja Católica, o catecismo, para que nós possamos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, na sua doutrina. Amém? Obrigado, boa noite. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Está visto e permanecer unido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.